Pessoal, estamos de volta aqui agora para resolver exercícios do módulo 2 da frente 2 de Física, ok? Portanto, peguem a apostila, peguem o seu material aí. Lembrando que na volta às aulas a gente vai fazer uma conferência das apostilas para ver se vocês acompanharam tudo certinho, se a apostila está completa. Aproveita a resolução porque muitas vezes você aprende muito mais com o exercício do que com aquilo que foi falado teoricamente, ok? Então, assim, a cada exercício, se você quiser pausar o vídeo para ler o enunciado, depois eu vou voltar, você volta o vídeo aí vai estar a explicação, beleza? Bom, o exercício número 1, ele fala de um conceito muito importante que é o conceito de potência térmica, e ele informa o seguinte, ó, tem um corpo de 500 gramas que ficou 6 minutos em contato com uma fonte térmica que fornece 200 calorias, desculpa, ficou 6 minutos não, um corpo de 500 gramas que ficou durante algum tempo com uma fonte térmica que dá 200 calorias por minuto. Eu confundi aqui 6 minutos, é no exercício número 2. Depois ele te mostra um gráfico com o comportamento da temperatura desse corpo em relação àquele calor que vai recebendo. Olha só o gráfico aí, mostra que a temperatura inicial do corpo é de 10 graus e acha o ponto aí, o ponto que você tem certeza é quando o tempo é 30 minutos, dá uma olhada aí. Aos 30 minutos, a temperatura subiu para 50 graus. Então vamos lá, ó. Um corpo de 500 gramas, em contato com uma fonte térmica que fornece 200 calorias por minuto, ele fica 30 minutos e a temperatura pula de 10 para 50 graus. Aí ele quer saber qual que é o calor sensível específico desse corpo. Vamos lá fazer os cálculos, olha só. Primeira coisa que eu proponho é descobrir qual que foi a quantidade de energia do processo como um todo. Aí a gente faz por proporção. A fonte fornece 200 calorias em 1 minuto. Quantas calorias, em forma de energia, serão fornecidas nos 30 minutos que a gente está considerando do gráfico? Se você fizer a proporção aqui, multiplicar cruzado, no processo como um todo foram 6.000 calorias. Daí para frente, 6.000 calorias para mudar o estado físico do corpo. Mudança de estado físico não, mudança de temperatura do corpo, pessoal. Mudança de temperatura do corpo. Q igual a MC delta θ, e tudo isso aqui o exercício já me forneceu. Dá só uma olhada aqui, ó. Acabei de ver pela proporção que são 6.000 calorias, a massa é de 500 gramas, o exercício já deu aí, e olhando pelo gráfico, nesse tempo a temperatura mudou de 10 para 50, ou seja, mudou 40 graus, por isso que eu coloquei 40 aqui. Resolvendo todo o processo, 500 vezes 40 dá 20.000, passando dividindo, eu achei o calor específico sensível do corpo, letra C, 0,3, beleza? O exercício número 2 traz uma situação que é o seguinte, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui, ó, porque isso aqui vai acontecer demais, mas é só para água. 1 quilo de água tem 1 litro de água. Então, se você precisar passar volume de água em litros para massa de água em quilos, a passagem já está pronta. 1 litro tem 1 quilo. Então é assim, a pessoa vai usar 1 litro de água para poder fazer um chimarrão, ou seja, 1.000 gramas de água. E no final das contas, para poder fazer isso, a água vai ter que ser aquecida de 25 até 85 graus, ou seja, ela vai precisar aumentar 60 graus na sua temperatura, e para isso o sujeito aí do exercício forneceu um tempo de 6 minutos, e no final das contas ele pergunta qual é a potência da fonte térmica. Bom, vamos devagar com o seguinte, ó. São 1.000 gramas de água, massa 1.000 gramas, calor específico sensível, você pode ver aqui no exercício tem um quadrozinho verde, que está dando calor sensível em caloria ou em joule. Como eu olhei pelas opções e está tudo em watt, e watt exige que seja joule, eu vou usar o calor específico sendo em joule, que é 4,2, olha aí. E depois a temperatura da água variando de 25 a 85, 60 graus. Isso aqui, ó, me dá a quantidade de energia em joules envolvida no processo. Agora eu preciso vir para cá. Potência é a razão entre a energia de um processo e o tempo gasto para isso. Só que para dar em watt eu preciso fazer joule por segundo. Então o que eu faço? Os joules eu já tenho, 252.000. Foram 6 minutos, 6 minutos vezes 60 segundos, porque eu tenho que passar esse tempo para segundos. Fazendo os cálculos eu achei 700 joules por segundo, que é o mesmo que 700 watts. A resposta é a letra C. Beleza?
Agora vamos para o número 3. O número 3 vai colocar uma situação em que dois corpos em temperaturas iniciais distintas entraram em contato. Um corpo A inicialmente com a temperatura de 60 graus, um corpo B inicialmente com a temperatura de 20. E olha aí pelo gráfico, pessoal, se precisar, pausa o vídeo. Enquanto a temperatura do A cai, a temperatura do B sobe. Só que no final das contas, elas vão se encontrar e permanecer constante a partir de uma determinada igualdade, exatamente no 30 graus. Ou seja, a situação é a seguinte: o corpo A estava a 60 graus, o corpo B estava a 20. No contato, o corpo A resfriou-se até 30 e o corpo B aqueceu-se até 30. Quer dizer, o corpo A resfriou 30 graus e o corpo B esquentou 10 graus. Nesse caso, como os corpos estão trocando energia, necessariamente vocês vão ter que fazer aquela ideia de que as energias somadas dão zero, que a gente chama de balanço energético lá na parte teórica. Agora, que energias são essas? A energia é aquela da fórmula do quimicão. Olha para o A, ó, massa, calor sensível, variação de temperatura. Para o B, massa, calor sensível vezes variação de temperatura. Agora, vocês podem dar uma olhada aí que eu não especifiquei se é a massa do A ou massa do B, porque o exercício está falando que são massas iguais dos corpos. E nesse caso aqui, ó, eu poderia ter chutado um valor para as massas, desde que fossem iguais, só que como está igualado a zero aqui, ó, eu posso cortar as duas. Então, quer dizer, é independente da massa, porque as massas são as mesmas. No final das contas, toma cuidado com o sinal. A variação de temperatura do corpo A foi de 60 para 30, ou seja, abaixou 30 graus a temperatura. Por isso esse menos aqui. Enquanto a do B foi de 20 para 30, aumentou 10, por isso o positivo aqui. Aqui vai ficar menos 30 CA e aqui vai ficar 10 CD, mas se eu trocar de lado, os dois ficam positivos. O exercício quer que a gente forneça essa razão, ó. O calor sensível do A dividido pelo calor sensível do B. Então eu passo do B para cá dividindo e o 30 para lá dividindo. A simplificação dá 1/3. A resposta é a letra A. Beleza? Tomar cuidado com o exercício número 4, que ele é um pouquinho mais complicado. Ele fala sobre capacidade térmica dos corpos. Então, ó, nós vamos ter que usar essas duas fórmulas aqui para capacidade térmica, viu, gente? Duas maneiras distintas de calcular a mesma grandeza, a gente viu isso na parte teórica. A questão é a seguinte: massas diferentes inicialmente, A com 2 kg, B com 10 kg e C com 5 kg, foram utilizados para fazer um recipiente qualquer. Depois, os recipientes que foram feitos acabaram sendo da mesma massa. E aí isso aí vai ser decisivo na hora de a gente resolver o exercício. No final das contas, a gente tem que ver assim, qual que é a capacidade térmica de cada um e qual que é a razão entre eles, porque eu preciso saber no final quem pode esquentar mais, quem pode esquentar menos. E é isso que eu quero que vocês olhem aqui. A princípio, nós vamos precisar fazer uma ginásticazinha de matemática. Se essas duas grandezas aqui se relacionam e eu preciso do exercício em forma de variação de temperatura, compensa eu isolar a variação de temperatura aqui, ó, e fazer uma junção entre essas duas fórmulas. A variação de temperatura, nesse caso, é a energia dividida pela capacidade térmica, só que essa capacidade térmica, pessoal, ó, é massa vezes calor sensível. Então, da agora para frente, eu tenho que relacionar isso aqui, ó. Eu vou relacionar isso aqui para poder finalizar o exercício. Só que primeiro, vem cá, como eu preciso comparar as temperaturas e os calores sensíveis não foram dados, isso vai interferir, eu vou descobrir uma razão entre eles. Olha só. A princípio, lá no começo do exercício, falou que a capacidade térmica dos materiais eram as mesmas, então eu igualo. Só que a capacidade térmica, pessoal, é massa vezes calor sensível. Acompanha comigo. Massa do A é 2, calor sensível do A. Pode olhar no enunciado, massa do B é 10, calor sensível do B. Massa do C é 5, calor sensível do C. Se eu isolar, quer dizer, eu quero colocar todos em função de um calor sensível só. Eu passo 10 para cá dividindo, eu descubro que o CB, simplificando, é CA sobre 5. Passar o 5 para lá, eu descubro que o calor sensível do C é o do A vezes 2 sobre 5. Isso daqui, ó, vai possibilitar uma comparação mais fácil para mim no final. Dá só uma olhada. A variação de temperatura do A vai ser, de acordo com aquilo que a gente achou no começo, a energia, a massa e o calor sensível. A do B vai ser a energia, a massa e o calor sensível do B. Só que vocês podem me perguntar, mas por que você não está pondo massa do A, massa do B, massa do C?
Porque na hora de formar o recipiente, os recipientes vão estar com a mesma massa. Esse exercício, na verdade, são dois momentos. Eu parto de massas diferentes, mas no final eu vou usar massas iguais, por isso que eu não especifiquei. Agora, ao invés de usar calor sensível do B, eu uso a razão que tem do B para o A, olha só. Ao invés de usar o do C, eu uso a razão que existe do C para o A. Por quê? Porque aí eu fico todos em função das mesmas grandezas, ó. QMCA, QMCA, QMCA. Depois é só fazer o seguinte. Aqui, como é um quinto na fração, eu vou inverter. Vai mostrar, por exemplo, que a variação de temperatura do B vai ser 5 vezes isso aqui, ó. Agora, isso aqui é a variação de temperatura de quem? Olha lá, ó. É do A. Ou seja, eu posso escrever que a do B foi 5 vezes a do A. E aqui, se você fizer os trâmites também, você vai descobrir que esse 2/5 você pode inverter 5 meios dessa variação de temperatura, que na verdade é de quem? A variação de temperatura do A. Ou seja, o A esquenta 5 vezes mais que o B. Desculpa, o B esquenta 5 vezes mais que o A. E o C esquenta 2,5 vezes mais que o A. No final das contas, quem vai atingir temperatura maior ou quem vai aquecer mais? O B aquece mais que o C, que aquece mais que o A. Só um detalhe, aí ele está usando T minúsculo, mas eu resolvi usar θ mesmo, que é do nosso costume. A resposta é a letra E. Beleza? Próximo vídeo, módulo 3.